maravilhosa graça e a paz nessa manhã. Como é bom estar aqui, né? Que alegria poder estar aqui, reunidos. Outro dia eu recebi uma pergunta, era o que te traz aqui? O que te faz vir aqui na Igreja Menonita Itatiaia? Eu dei a minha resposta, estou repassando a pergunta a vocês. O que te faz vir aqui? Se a gente for ouvir as respostas, elas são várias, né? Você pode vir aqui porque você gosta de rever os irmãos, você sente saudades. Você pode estar aqui hoje porque aqui com certeza está mais amena a temperatura do que na sua casa. Você pode vir aqui porque ouvir o irmão Felipe ministrando é muito bom. E tudo isso é verdade e é bom. Não tem problema se você vem aqui por alguma dessas razões ou por todas essas razões. Mas existe uma outra razão que nos traz até aqui, que é para nós orarmos, para nós falarmos com o nosso Deus e ouvir o nosso Deus falar conosco. Nós falamos com o Senhor o tempo todo, né? Nós gostamos de falar com o nosso Pai. Como é bom falar com quem nós amamos. Como é bom poder falar com aquele que nos criou. Essa é uma das razões que nos faz vir até aqui. E é sobre a oração que nós vamos falar hoje. Sobre falar com Deus. Antes de ministrar a palavra, eu quero cantar uma canção que diz sobre falar com Deus, sobre a oração. Ela diz o seguinte: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a
no altar. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, o versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor meu Deus e Pai, Espírito Santo, eis-me aqui ao seu inteiro dispor. Usa-me conforme o teu querer. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses essa carta, ele tinha alguns objetivos com essa carta. Ele queria que os irmãos em Filipos soubessem da alegria que ele tinha pela vida deles. Eram irmãos que ajudavam o apóstolo Paulo em suas missões, inclusive com ofertas, e Paulo sabia que podia contar com eles para cumprir o propósito do Senhor. E Paulo se alegrava pela vida dos irmãos. Tanto é que ele falou que eles eram a alegria dele, a coroa. E a coroa aqui, quando Paulo fala que eles eram a coroa dele, é porque os competidores naquela época, quando vencia, ganhavam a coroa, né? De ramos, e aí era isso que ele queria dizer, que para eles era, que para ele, né, para o apóstolo Paulo, era uma alegria, né, era como uma recompensa ver aqueles irmãos em Filipos, porque eles davam muita alegria, né, atendiam ao que Deus estabeleceu. Então, o apóstolo Paulo começa agradecendo a Deus pela vida deles. Depois ele os incentiva a estar unidos. Eles estavam vivendo alguns problemas de relacionamentos e Paulo os incentiva a estarem unidos, né? A permanecerem unidos. E Paulo também fala do seu passado, do seu presente, do que ele espera para o futuro. Paulo estava vivendo uma situação assim que estava quase que uma indecisão assim, né? Paulo sabia que ele ainda ia ficar por um tempo aqui na terra, mas o desejo dele era voltar ou estar com Cristo. Ele sabia que estar com Cristo seria um ganho muito maior do que estar aqui. E no capítulo 4, ele fala aos irmãos sobre as inquietudes da vida, sobre estar inquieto. E ele dá o conselho dele a eles: não estejais inquietos. Uma das razões que nos faz ficar inquietos talvez seja a quebra, né, dos relacionamentos, nos deixa angustiados muitas vezes. Mas Paulo os aconselha a não estar inquietos. E o que me chama a atenção é que Paulo, ele aconselha a eles a estarem alegres, a não estarem inquietos. Só que Paulo estava preso. Paulo estava encarcerado quando ele escreveu essa carta. E aí eu fico imaginando o apóstolo Paulo preso, privado da sua liberdade e ainda dando conselhos para os outros que estavam lá fora estarem alegres. Sabe por que ele tinha condição de fazer isso? Porque Paulo tinha uma vida de oração. Paulo falava com Deus. Ele sabia. Paulo sabia que as aflições desse momento presente não são para comparar com a glória que nos espera.
Ele tinha o coração dele firme. Ele sabia. Porque ele tinha comunhão com o Senhor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma prisão, a ir a uma cadeia. Eu já tive a oportunidade. Está aqui o pastor Rodney, com certeza conhece bem, né, pastor? Eu fui visitar uma pessoa que eu amo muito e que, por razões que não vêm ao caso neste momento, tomou algumas decisões impensadas, e o Senhor o levou até o Sepaigo para passar uns dias lá para pensar um pouco na vida. Às vezes o Senhor faz isso, né? A gente começa a fazer muita coisa sem pensar, e o Senhor cria uma situação para que nós possamos parar, conversar com Ele, pensar e recomeçar. E eu fui visitar essa pessoa que eu amo. Lá é assim, você chega e você passa por uma portaria e passa por outra e vai descendo, até chegar lá no lugar onde eu precisava ir. Eu entrei às 7h30 da manhã e eu saí às 17h30. Foram 12 horas. Foi o suficiente para eu saber o que é estar numa prisão. O cheiro é horroroso. O clima, a atmosfera é pesada. É muito, muito, muito ruim. Imagina você encarcerado. Eu fui apenas fazer uma visita. Mas é um lugar terrível. Um lugar onde os pensamentos ruins tomam conta. As pessoas que estão ali não estão felizes, né? Algumas entram alunas do crime e saem professores no crime, porque é o que acontece dentro das cadeias. E o apóstolo Paulo, dentro da cadeia, não sei se você já teve curiosidade para conhecer como é que era o cárcere na época. O apóstolo Paulo estava preso em um lugar frio, subterrâneo. Era um lugar abafado, mal cheiroso, um lugar escuro. Uma pessoa normal, que não fala com o Senhor, não conseguiria ter paz num lugar desses. Não conseguiria. É um lugar onde é extremamente propício a pessoa ter ansiedade, síndrome do pânico. Era para a pessoa ficar desestruturada, né? Porque a prisão faz isso. O pastor Rodney conhece bem, deve conhecer muitas pessoas, né, que surtam dentro das cadeias, porque é um lugar terrível. A ansiedade realmente toma conta. Alguns anos atrás, eu tive uma doença conhecida como síndrome do pânico. Eu estava com uma ansiedade tão grande, tão violenta, que tomava conta de mim e me sufocava. Me sufocava, eu me sentia literalmente sufocada. Era como se eu tivesse sido amarrada às minhas mãos, os meus pés. Só para vocês terem uma ideia, o que é uma pessoa com síndrome do pânico aguda. Eu sentia como se eu tivesse amarrado os meus pés e mãos, e como se alguém tivesse colocado um saco plástico na minha cabeça e tivesse me jogado no fundo de um rio. Era essa a sensação que eu tinha. Eu sentia vontade de respirar normalmente. E por vezes eu não conseguia respirar. Eu ficava ansiando. E eu não conseguia respirar. Tamanha era a minha angústia. Tamanha era a minha ansiedade. Mas o Senhor Jesus me ouviu. Me tirou daquela angústia. O Senhor Jesus veio fazer a obra na minha vida. Eu sei o que é ansiedade. Eu sei o que é estar preso. Eu sei o que é ver
alguém que você ama encarcerado. Eu sei o que é a dor de uma mãe em ver o seu filho atrás das grades, as noites mal dormidas, a angústia, a aflição, a ansiedade crescendo e tomando conta todo dia, e a mãe desesperada porque quer ver o filho, porque não sabe o que está acontecendo. Mas eu sei também o que é ser livre, o que é respirar profundamente, sentindo Deus dentro do meu ser, tendo a certeza de que Ele está cuidando de mim. Eu sei o que é ver essa pessoa que antes tomou atitudes impensadas, se transformando dia a dia num homem de Deus, para a glória de Deus, em um homem que ora, que cuida da família, que dá orgulho para essa mãe que chorava, e que agora a mãe pode rir, ou chorar se ela quiser, mas de alegria. Sabe por quê? Porque a oração foi ouvida. Porque a oração transforma as situações da nossa vida. E eu fico impressionada com o apóstolo Paulo, com o que ele nos ensinou. A não andar ansiosos, a não andar inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas decepções, as nossas fraquezas, que são tantas, que tudo isso seja conhecido diante do Senhor. E quando nós oramos, o que o apóstolo Paulo fala? A paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e vai guardar também o nosso coração. Paulo estava lá, preso, mas contente, porque a mente do apóstolo Paulo estava guardada, porque o coração estava guardado. O Senhor é poderoso. Que bom podermos falar com o nosso Deus. Que bom que Ele nos ouve. Que bom que Ele não nos vira as costas. Como é bom poder contar com o Senhor. Mas a oração, ela vai muito além do alívio das dores da alma. Ela vai muito além. Alguns ficam só nesse nível, né? Falam com Deus quando estão angustiados, quando precisam de uma bênção, quando a dor é tamanha que ele já não consegue mais. Então, ele resolve falar com o papai, que não abandona mesmo assim, que escuta. Mas a oração vai além disso. Eu quero falar sobre mais 3 coisas que a oração também faz na nossa vida. Quando nós oramos, nós conhecemos melhor o nosso Pai. Não tem como um filho conhecer o Pai sem conversar com Ele. Muitos filhos hoje, os pais abandonam, vão embora, eles não têm oportunidade de falar com seus pais. Ou alguns filhos, eles mesmos não querem, se distanciam dos seus pais, não falam mais com o Pai. E quando nós nos afastamos do nosso Deus, do nosso Criador, nós vamos deixando de conhecer o que Ele tem preparado para nós. E são coisas grandes, grandiosas. E quantas vezes nós não temos interesse em escutar o que o Pai quer falar. Não nos interessamos em tirar um tempo para estar com o Senhor, para pedir a Ele direção, para perguntar para Ele o que o Senhor quer que eu faça, qual é a direção que eu devo tomar, para que rumo eu devo ir. Ele quer te contar, Ele quer me contar. Ele tem interesse em te mostrar o caminho, a direção. Ele quer que você tenha sucesso em tudo que você fizer, que você seja próspero,
que você tem uma família abençoada. Precisamos conversar com o nosso Pai, para nós entendermos o que Ele tem para nós. Você sabia que quando você ora, além de você conhecer um pouco mais do Pai, você também se conhece um pouco melhor? Porque nós somos a imagem e a semelhança do nosso Deus. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais parecidos nós somos com Ele. Quanto mais nós falamos com Deus, mais nós refletimos a imagem gloriosa do nosso Pai. Quanto mais nós falamos com o Senhor, mais mansos nós nos tornamos, mais humildes, mais amáveis. São qualidades de quem fala com o Pai. Menos ansiosos, porque nós começamos a sentir o cuidado do nosso Deus. Então nós começamos a perceber também as nossas fraquezas, nós começamos a perceber em que nós devemos melhorar, em que nós devemos trabalhar. O Senhor vai nos mostrando, igual qualquer amigo, né? Um relacionamento, homem e mulher, você conhece uma pessoa e com o passar do tempo, de tanto conversar com ele, você vai conhecendo e você vai se parecendo, né? Já viu casais que se parecem muito um com o outro? Às vezes não se parece fisicamente, mas parece na forma de falar, porque a convivência, a conversa faz com que a gente fique parecido com aquele com quem nós conversamos. E quanto mais nós falamos com Deus, mais nós nos parecemos com Ele. A segunda coisa é que a oração, ela muda o rumo da história. Nós temos vários exemplos na palavra do Senhor, de orações que mudaram o rumo da história. Mulheres estéreis que se tornaram mães de filhos, né? Aqui na nossa igreja nós temos vivenciado isso para a glória de Deus. Pessoas que o médico disse que não poderia ter filhos e que muito em breve nós vamos ver essa pessoa com a criança nos braços. Porque a oração muda o rumo da história. O rei Ezequias recebeu uma palavra de que ele ia morrer. Ele virou para o canto, orou. O Senhor concedeu mais 15 anos de vida a ele. Porque ele falou com Deus. Porque ele pediu a Deus. E o Senhor mudou o rumo da história. Eu estava chegando do trabalho há alguns anos atrás e eu fui assaltada na porta de casa, chegando do trabalho. Eu perdi a fala. Eu fiquei alguns minutos sem conseguir falar, não conseguia nem ligar para o meu esposo, porque eu não tinha voz, assustada. Passou um pouco, a minha mãe me ligou e falou: minha filha, está tudo bem? Eu falei: tá, mãe, está tudo bem. Mas ela insistiu: está tudo bem mesmo? Eu falei: não, não está tudo bem. Eu acabei de ser assaltada. Ela falou: eu sei que você perdeu seus documentos, porque alguém achou o número do meu telefone nos seus documentos que estavam jogados na rua e me ligou. Mas sabe o que estava acontecendo nesse exato momento? A pastora da igreja que eu servia à época estava orando por mim no exato momento em que eu fui assaltada. Ela ligou para minha mãe um tempo depois e falou: está tudo bem com a Cecília? A minha mãe falou: está tudo bem, mas ela foi assaltada. Está tudo certo agora. Eu fiquei com muito medo no momento, porque tinha um lote baldio ao lado da minha casa. E sabe Deus o que esse rapaz poderia ter feito comigo. Ele estava drogado, ele poderia ter me arrastado para lá, não sei, feito tantas coisas, me matado. Mas a oração muda o rumo da história. A oração muda
as circunstâncias. Às vezes nós somos inquietados a orar por alguém, a interceder por alguém, e aí a gente fica imaginando, será que não é coisa minha, coisa da minha cabeça orar? Eu não vou ligar para o fulano, o que ele vai pensar ao meu respeito? Irmão, o diabo não põe no seu coração um desejo por orar por alguém. Não põe. Se você sentir o desejo de interceder por alguém, de orar por alguém, ore. Se você preferir não ligar, ore em secreto. Um dia você vai saber que Deus moveu, porque a sua oração foi aceita. Um dia você vai saber. E sabe o que acontece quando a gente é inquietado a orar por alguém e a gente não o faz? O Senhor manda outra pessoa. Manda outra. A bispa pregou aqui no domingo passado e ela falou, se você não for, ela não quis ser arrogante com ninguém, mas ela deixou claro que se você não for, Deus vai mandar outro. A obra dele será feita. O problema é que o que era para você fazer e você não fez, você vai perder a sua recompensa. E recompensa é coisa boa, nós não queremos perder, né? As recompensas do Senhor. Então, quando você for inquietado a orar por alguém, ore. Quando você for inquietado a orar por alguma situação, ore. Fale com Deus, fale com Deus. É bom falar com o Senhor. E a terceira e última coisa que eu quero falar com você, que o Senhor faz também. Quando nós oramos, há o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo se move e junto com o Espírito Santo, junto com o mover do Espírito Santo, vem também o poder de Deus. O poder de Deus. O poder que transforma vidas, o poder de Deus que traz livramento, o poder que restaura famílias, o poder de Deus. Outro dia uma pessoa me viu com o cabelo mais curto e falou, mulher de cabelo curto é empoderada. Eu falei, o único poder que eu tenho é o de Deus. E ele falou, retrucou. Mas a gente precisa ter outros poderes. E me deu vontade de chorar. Porque a gente não precisa de outro poder na nossa vida que não seja o poder do nosso Deus. Amém? Nós precisamos do poder de Deus. E o poder de Deus, o mover do Espírito Santo, vem quando nós oramos. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. E a promessa que o Senhor deu está lá em Atos 24, 49. O Senhor mandou, o Senhor estava voltando aos céus, Jesus Cristo, e ordenou que os discípulos continuassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E era isso que eles tinham falado, que o Senhor Jesus havia falado para os discípulos, que eles ficassem e permanecessem, até que do alto fossem revestidos de poder. E aí, lá no versículo 2, lá em Atos 2, o que foi que aconteceu? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia
que falassem. O Senhor Jesus ordenou que eles ficassem reunidos. Eram os discípulos e mais pessoas, ao total 120 pessoas. E sabe quanto tempo passou? 10 dias. Eles ficaram orando por 10 dias. Até que um dia o céu se fendeu e o Espírito Santo de Deus desceu. E eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Que é o que nós devemos almejar. Que é o poder que nós devemos perseguir. Ser cheios do Espírito Santo. Cheios do poder de Deus. E sabe para que esse poder? Não foi para sair por aí tendo um monte de bens materiais. Esse poder não foi para eles se destacarem como pessoas ilustres na sociedade. Não foi para isso que eles foram revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder para proclamar a graça do nosso Deus. Para dizer as boas novas. Para serem encorajados. Para ser homens e mulheres valentes. Dispostos a enfrentar qualquer situação pelo nome de Jesus Cristo. Esse é o poder. Esse é o poder de Deus. Que deve operar em nós as maravilhas do Senhor. Para que nós possamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos falar com Deus para termos esse poder. Para termos essa firmeza de anunciar o Evangelho do Senhor. Quando nós oramos, quando nós anunciamos a palavra do nosso Deus, sabe o que acontece? A terra se alinha com os céus. É a vontade de Deus feita aqui na terra. Nós teremos na semana que vem a nossa conferência alinhando a terra com os céus. Esse é o nosso desejo, conhecer o nosso Deus e fazer com que a vontade do nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, se alinhe com os céus aqui na terra.